bom dia, que a graça e a paz esteja com todos vocês, que estamos dando início a mais uma escola bíblica, nesse sábado, dia 20 de fevereiro, na série de lições, Uma Igreja para a Cidade, o desafio da missão urbana. Hoje estaremos trabalhando na lição de número 8, os ministérios para a cidade. Já trabalhamos o cristão e a cidade, Cristo e a cidade, a igreja e a cidade. Hoje nós vamos trabalhar os ministérios para a cidade, Então, vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo, que você também curve sua cabeça aí, que você também venha pedir a bênção, a iluminação de Deus para você nesse dia, assim como nós desejamos para você um bom dia e a graça e a paz do Senhor Jesus, E a graça e a paz do Senhor Jesus é quando Ele nos contempla com o seu conhecimento, com a sua revelação na nossa vida, para que nós possamos aprender mais e mais da sua santa palavra. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós pedimos a Tua bênção, Senhor, pois adentramos ao lado de muitos irmãos, de muitas pessoas, Senhor, que nesse momento está buscando um pouco mais de conhecimento da Tua verdade, da Tua graça, da Tua misericórdia para todos nós, Senhor. Hoje iremos trabalhar esse assunto sobre os ministérios, sobre os dons que Tu nos deste, Senhor. Que abençoe a cada irmão, a cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Abençoa também a minha pessoa, para que eu possa transmitir com fidelidade, sinceridade e integridade a Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, lição de número 8, os ministérios para a cidade. Os ministérios para a cidade, Como eu já falei, a série de lições, uma igreja para a cidade, Que é o grande desafio da missão urbana. Nós estamos trabalhando hoje muitas igrejas dentro de um contexto urbano. O objetivo da lição é entender que os dons e talentos que possuímos precisam ser exercidos com fidelidade para servir aos outros na cidade, expressando assim a graça de Deus em sua ampla diversidade de formas de atuação, O texto base que nós iremos trabalhar é aqui, a primeira carta de Pedro, Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Diz assim a versão da lição, Depois vou ler na minha versão aqui, se vai haver alguma diferença, mas o tema, o assunto é o mesmo, Vamos lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, A minha versão aqui diz assim: sirva uns aos outros, Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O ponto aqui é servir aos outros, Então, por isso que vai trabalhar na questão do ministério para as cidades. Nós vamos trabalhar a questão dos dons, do serviço e dos dons, Então, as igrejas, as frentes ministeriais das igrejas, há alguns anos já, elas se voltam, no exercer o serviço, muito entre quatro paredes. Esse é o assunto que a lição está introduzindo aqui. Geralmente, nas quatro paredes, aí tem o Ministério da Música, tem o Ministério da Liturgia, tem o Ministério de Ensino Bíblico, Tem suporte para faixas etárias, crianças, adolescentes, etc., Tem grupo de mulheres, tem ministérios disso, daquilo outro, Então, e quando vai trabalhar a questão de um pouco mais afora, a única coisa que muitas vezes que a igreja, o único ministério que a igreja exerce, procura exercer, é na questão da assistência social, Isso sempre tem. Todos esses ministérios, a lição trabalha bem isso, são importantes. Eles precisam existir, Eles têm que continuar exercendo o seu papel. Só que dentro da questão da missão urbana, da igreja para a cidade, a missão urbana, esse desafio de trabalhar para fora, nós temos que olhar um pouquinho mais à frente, Dentro desse contexto urbano, nós temos que olhar um pouquinho mais para frente, O autor Tim Keller, Timothy Keller, ele falando dentro do contexto urbano,
nós devemos exercer isso, né? Nós já falamos muito sobre a cidade, o que a cidade é, o que ela tem, o lado positivo, o lado negativo, né? Mas ele fala que dentro de uma cidade, né, onde mais você encontra a imagem de Deus por centímetro quadrado. A imagem de Deus na questão do quê? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser caído, né? Mas a imagem e semelhança de Deus, dentro desse centímetro quadrado, estão muito próximos ali. Então é um ministério que a igreja tem que exercer. Então os ministérios da igreja precisam acontecer, né, a partir da igreja para fora dela, né? Nós vamos procurar, a lição procura trabalhar essa questão aí dos ministérios para a cidade, como a igreja exercer ministérios da igreja partindo para fora, indo para a cidade, né? E dentro desse tópico, nós temos, dentro desse assunto, né, nós temos algumas questões para trabalhar aqui, né, na questão de exercer o ministério de dentro da igreja para fora da igreja. Então, dentro dessa questão de ministério, né, nós primeiro veremos, né, quais são os agentes, primeiro nós vamos ver quais são os agentes dos ministérios para a cidade. Os agentes, quem são essas pessoas que vão exercer o ministério para a cidade, né? Então, é amplamente conhecido, mas para quem não conhece, a palavra ministério, né? Que daí vem o termo diaconia, né? O termo diácono, né? Muitas vezes a pessoa pensa que diácono é um nome importante, um nome bonito, né? Mas a palavra ministério, diaconia, né? Está ligado muito à área de serviço, do serviço, né? De trabalhar com alguma finalidade, finalidade, né? Um tipo de serviço, uma prestação de serviço, né? Então, uma diaconia diz respeito a um tipo, ou uma área de serviço, um tipo de área de serviço, né? Os ministérios são isso, é uma prestação de serviço. Então, quem vai prestar esse serviço? Quem vai atuar nesse serviço? Né? Quem é essas pessoas? Né? Quem são esses agentes que sairão da igreja para exercer esses ministérios, esse serviço, essa diaconia para com as pessoas da cidade? Né? Então, quem atua? Aqui no texto que nós lemos, né, está dizendo assim que cada cristão, aqui diz assim, sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados da administração. Nós vemos lá que cada cristão, nessa mesma carta de Pedro, né, ele fala no capítulo 2, verso 9, que nós somos o quê? Um reino, vou até ler com os irmãos aqui, quando você aí diz assim, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando fala proclamar, não está falando só de anunciar, mas é uma forma de viver que vai ajudar a proclamar. Então, todos nós, cada cristão é um sacerdote que deve ministrar sacrifícios espirituais. Aqui na primeira carta de Pedro, né, não naquele verso que eu li, mas o verso 5 diz assim, verso 5 diz, também vocês, como pedras que vivem, são edificado casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mais um texto que confirma que nós somos ministros, né? Nós somos servos de Deus, nós somos sacerdotes constituídos por Deus para anunciar, para proclamar o reino de Deus. Então, todo o povo de Deus é constituído de ministros, quer dizer, o montante, todas as pessoas que fazem parte da igreja, fazem parte do corpo de Deus, são ministros, né? Têm os seus ministérios. E esse sacerdócio, né, esse ministério, não é apenas revelado dentro das quatro paredes. Nós vimos lá que a igreja nos últimos tempos ela tem mais voltado-se para as quatro paredes. Mas dentro das quatro paredes não existe espaço para todos os ministérios, para todas as pessoas. Então, a maioria das vezes podemos dizer que os ministérios são exercidos fora da igreja, né?
de dentro para fora. Então é isso que nós devemos entender, né? Precisamos entender que para servir no contexto urbano, né, nós devemos desenvolver simultaneamente nossos ministérios dentro da igreja, como fora da igreja. Né? Para isso que nós fomos chamados. Nós somos pedras vivas, nós somos peregrinos, somos isso, mas nós temos que, embora nós tenhamos a nossa cidadania, né, celestial, nós vivemos dentro de uma cidade. E nessa cidade nós não devemos, nos afastar dessa cidade. Nós temos que servir a cidade. Lembra que nós já trabalhamos essa questão? Onde Deus, através de Jeremias, mandou uma carta para o povo cativo lá da Babilônia, para eles trabalharem naquela cidade, orarem pelaquela cidade, ajudarem aquela cidade a desenvolver, porque a paz de vocês, o bem-estar de vocês, depende do bem-estar e da paz dessa cidade. Então, ore para ela, né? Não fique aí resmungando, não fiquem chorando, trabalhe por essa cidade. E nós, como igreja, né? Nós devemos trabalhar dentro do contexto urbano, de dentro para fora, exercendo a nossa diaconia, o nosso serviço para todas as pessoas. Então, quem são os agentes dos ministérios para a cidade? Somos todos nós, todos os cristãos. Cada um tem um ministério. Não é ministério da igreja, os ministérios que Deus nos delegou, não é somente pregar na igreja, não é somente cantar na igreja, né? Não é somente exercer um ministério feminino ou de jovens dentro da igreja, né? De cuidar de crianças, não, mas os ministérios é bem amplo, né? Dentro do contexto urbano, o ministério das pessoas, do povo de Deus é bem amplo, né? Então nós vamos ver nessa questão, né? Falando sobre o texto aqui, uma parte da lição que o autor cita aqui diz assim: Pedro não fala em se afastar das pessoas, né? Dentro do contexto, nós aguardamos uma nova cidade, nós somos cidadãos de uma cidade celestial, diz, Pedro não fala em se afastar das pessoas para se viver esse estilo de vida, que estilo diferente, né? Não andar de acordo com as pessoas vivem, né? Para se viver esse estilo de vida. Ao contrário, ele diz que as pessoas precisam observar as boas obras. Isso implica dizer que quando uma igreja vive de maneira corajosa, virtuosa e generosa, os cidadãos da cidade podem querer conhecer o rei que inspirou essas obras. Essa postura urbana, portanto, tem um duplo caráter: integridade na vida e disposição do serviço na sociedade. Houve o testemunho de uma pessoa até que era anticristão, né, no início do cristianismo, no segundo século, terceiro século, não me recordo o nome da pessoa, mas eu lembro que ele escrevia a respeito dos cristãos. Eles cuidam dos doentes, dos órfãos, dos pobres, deles e dos nossos. Ele não gostava dos cristãos. Ele não era, se não me engano, era um romano, mas ele reconhecia isso. Eles cuidam dos doentes deles e dos nossos doentes, dos órfãos deles e dos nossos órfãos. Eles cuidam dos necessitados, não só dele, mas dos nossos também. Isso era um exemplo muito grande na cidade para que aqueles cristãos do início do cristianismo exerciam, né? E era um testemunho assim que maravilhoso para aquelas pessoas naquela época, né? Então, quanto ao serviço em sociedade, os discípulos precisam, né, desenvolver um estilo de vida disposto a ser uma bênção para seus vizinhos. E pessoas do convívio com o ministério da igreja precisam adotar a mesma postura. Capacidade de fazer diferença, né, para os de dentro e para os de fora, sendo expressão visível do Evangelho de Jesus Cristo na cidade. Então, quem que é os agentes do ministério para a cidade, os agentes dos ministérios para a cidade? Somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Todos aqueles que são chamados para a nova vida em Cristo. Não existe um cristão, não existe uma pessoa nascida de novo que não tem um ministério para exercer para Deus, né? Para servir ao mundo assim, de ajudar as pessoas, para que essa ajuda será uma maneira de proclamar o Evangelho, né? Proclamar o reino de Deus, tá certo? Agora que nós falamos já sobre os agentes do ministério, nós vamos falar qual que é o propósito dos ministérios, né? Já demos uma dica, assim, que é servir, né? Qual que é o propósito, né?
Para entender os propósitos do ministério, é importante entender primeiro os propósitos bíblicos, né? Quais são os propósitos bíblicos da igreja, né? Então toda igreja cristã compartilha de propósitos, né, comuns. Quais são os propósitos comuns de uma igreja? A igreja tem que servir a Deus por meio da adoração. A igreja serve a Deus por meio da adoração, segundo Romanos 15, 8 a 16. E 1 Pedro 2,9, que nós lemos aqui, né? Que vocês são geração eleita, assim de proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá certo? Então, servir a Deus por meio da adoração. Segundo, servir aos outros, né, por meio do cuidado. Servir uns aos outros. Aí eles vão falar da comunhão, do cuidado da igreja, que acontece lá em Atos 2, né, onde uns servem aos outros, né, lá em Efésios fala isso, né? Servir uns aos outros. E também a igreja, ela tem um propósito de servir ao mundo por meio do testemunho. Servir ao mundo por meio do testemunho. Esse testemunho que eu falei agora há pouco é bem isso, né? Mesmo as pessoas, né? E Pedro até fala na carta, na sua carta sobre isso, que as pessoas vão reconhecer o trabalho que o cristão tem feito, né? E eles não vão ter com o que acusar. Então, servir a Deus através da adoração, servir a uns aos outros por meio do cuidado, cuidar uns dos outros, e servir ao mundo, né, por meio do testemunho, né? Mateus 28, 18 ao 20, Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Então nós vamos servir as pessoas levando o evangelho a elas. É uma maneira de servir ao mundo, levar a palavra de Deus, né? Levar a palavra de Deus, e nós levamos a palavra de Deus, não só testemunho da obra que Jesus fez, mas sendo pessoas dignas, né, de Deus, né? Testemunhando, fazendo boas obras para que as pessoas vejam a transformação que houve, né? Que houve em nossa vida, e assim eles queiram também ser igual a nós. Saber o motivo por que nós fomos transformados, quem nos transformou, né? Dessa maneira, tá? Então, diante desses propósitos bíblicos, né? Da igreja, são comuns às igrejas, a igreja, segundo o Tim Keller, interessante o autor Tim Keller, Timothy Keller, no livro A Igreja Centrada, ele fala de 4 frentes, né? 4 frentes ministeriais. Nós falamos na lição passada sobre algumas frentes ministeriais, na lição passada, algumas frentes, e aqui ele fala 4 frentes ministeriais que a igreja tem que ter, tá certo? Primeiramente, os nossos ministérios, ele tem que colocar as pessoas em contato com Deus. Eu tenho que exercer um ministério, não importa que ministério o ministério de dentro da igreja para fora. Tem que ser um ministério que tem o quê? Me coloque as pessoas em contato com Deus. Se eu exerço um ministério e por meio do culto e do evangelismo eu não coloco as pessoas em contato com Deus, alguma coisa está errada. Então, o meu ministério, primeiramente, tem que colocar as pessoas em contato com Deus, através do culto, né? Por meio do culto e do evangelismo. Segundo, né? A segunda frente, pôr as pessoas em contato entre si, por meio da comunidade e do discipulado, né? Uns aos outros, ajudando a fazer isso uns aos outros, o discipulado, a comunidade, o companheirismo, né? Discipular as pessoas, pôr as pessoas em contato uns com os outros, ensinando uns aos outros, orando uns pelos outros, né? Ajudando uns aos outros, sendo suporte, né? Emocional, financeiro, de ajuda uns aos outros, conhecendo uns aos outros, né? E depois, por meio e pôr as pessoas também em contato com a cidade, por meio da justiça e da misericórdia. Pôr as pessoas em contato com a cidade. As organizações das cidades, né, as organizações, nós devemos ajudar as pessoas a se conectar com as organizações sociais, ajudando até que essas organizações sociais elas sejam resgatadas, né, sejam na justiça de Deus, para que as pessoas tenham contato com essa justiça e com essa misericórdia. E por último, né, pôr as pessoas em contato com a cultura.
Isso por meio da integração da fé e do trabalho. É interessante, né, que muito do mundo ocidental, da cultura que existe no mundo ocidental, foi construído por influência dos próprios servos de Deus, do próprio povo de Deus que construiu. De uns anos para cá, as igrejas começaram, o povo de Deus começou a abandonar o mundo dessa maneira e deixando que outras pessoas assumissem, e assim a cultura até foi um pouco degenerada cada vez mais, né? Mas hoje, essa cultura, uma definição de cultura é tudo que o ser humano produz. Dentro do nosso trabalho, né, nós temos que ter essa integração entre fé e trabalho. Se aquilo que eu acredito, né, aquilo que eu creio ser verdadeiro através da revelação de Deus, se ele não vai ter nenhuma influência na cultura, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu desenvolvo todas as minhas potencialidades, né, não importa a vocação de trabalho que eu tenho, né, como professor, como advogado, como pedreiro, como um zelador, etc., né, e eu possa desenvolver, eu não estou exercendo uma frente de trabalho realmente coerente com a fé, tá certo? Então, primeira frente de trabalho, conectar as pessoas com Deus. Conectar as pessoas, segundo, conectar as pessoas umas com as outras, né? Terceiro, conectar as pessoas com a cidade, né? E depois, conectar as pessoas com a cultura através do seu trabalho. Então, não é que está falando aqui que as pessoas irão se conectar com a cidade na sua injustiça, não, mas se conectar com a justiça e com a misericórdia como uma postura fiel a Deus e com o trabalho, exercendo todo o nosso trabalho através da influência poderosa da transformação de Deus em nossa vida, tá certo? Então é importante notar que em cada uma dessas frentes, a igreja precisa assumir uma postura urbana, né? Ter um estilo de vida, né, assim, que atrai as pessoas, mas não um estilo de vida apenas na aparência, mas a transformação do evangelho na nossa vida se manifestando através de um estilo de vida que atrai as pessoas, né? Atrativo e distintivo. O que é distintivo? Diferente, né? Ao mesmo tempo, mas que expressa uma disposição em servir e acolher os que ainda estão longe de Jesus. Então, às vezes já tive casos assim de pessoas renegam a gente por expressar a nossa fé, mas nós mesmo assim não ausentamos das pessoas, temos sempre a disponibilidade, né, ou a disposição de servir as pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades. Essa é uma disposição, né, ministerial, ajudar a servir as pessoas. Então, os ministérios não possuem vida própria separados da igreja. Não é para criar um ministério separado da igreja. Por isso que lá no início fala, um ministério da igreja para fora, né? Cada ministério, de acordo com o seu público-alvo e propósito, deve pensar em ações alinhadas, né, com a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Qual a missão? Que nós somos instrumento de Deus. Conectar todas as pessoas a eles. Então, os ministérios precisam contribuir para que as pessoas sejam conectadas com Deus, né? Com o próximo, com a cidade, com a cultura. Às vezes as pessoas começam a criar um ministério e de repente se afasta tanto da igreja que o ministério acaba se transformando apenas numa ação social. Quantas e quantas instituições hoje que existem, né? Elas foram se desconectando da igreja. Tem várias associações importantes pelo mundo, né? Coisas importantes, famosas, né? Que nasceu no seio de uma igreja para servir ao mundo. Mas foi se afastando tanto da igreja que hoje é uma associação independente e não tem nenhum propósito, né? Tem um propósito até de ajudar as pessoas para viverem melhor nesse mundo, né? Acabou virando um clube social, um clube de esporte, mas não conecta mais as pessoas a Deus. Outras, apenas no Ministério de Ensino, hoje se tornou apenas uma instituição de ensino, mas não conecta mais as pessoas a Deus e, consequentemente, as outras coisas. Então, nós vimos, os agentes do ministério somos todos nós, todos aqueles que são chamados por Cristo, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos aqueles que foram chamados, regenerados, fazem parte do povo de Deus. O propósito dos ministérios na cidade, né, para a cidade, é servir
Servir a Deus, servir ao próximo, servir a cidade, servir. Exercer influência servindo, né? Exercer uma influência servindo, né? Agora, sobre que base nós vamos exercer o nosso ministério? Qual que é a base, qual que é o fundamento que faz que nós tenhamos um ministério para a cidade? Qual que é o fundamento, né? Vamos lá, qual que é o fundamento? Os dons espirituais. Pedro começa aqui no verso 10, né? No verso 10 do capítulo 4, ele diz assim: servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Servir uns aos outros, né? A minha versão diz: sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, o fundamento, né, do serviço, o fundamento da missão, o fundamento a base dos ministérios para a cidade é os dons. Então, olha lá, quando você tiver dificuldade em compreender e saber qual que é o seu ministério para a cidade, Pedro está falando aqui, ó, sirva uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você não pode servir fora do dom que você recebeu. Cada um, né, mostra que cada um, assim, primeiramente, que cada discípulo de Jesus recebe dons, ao menos um, cada um recebe. E esses dons devem ser exercidos, né, nos ministérios. São base para o exercício nos ministérios. Os dons são distribuídos dentro do contexto dos ministérios. E não é para atuar de maneira de freelance. Né? De vez em quando eu uso, né? De vez em quando acontece uma situação e eu vou lá utilizar os meus dons, né, em alguns ministérios. Né? Não. Os dons têm que ser trabalhados dentro do ministério. Né? Então, o grande desafio nesse sentido é pensar, né? Pensar em formas de usar os nossos dons. Eu tenho que descobrir o meu dom, né? O meu dom, o dom que eu recebi, ou os dons que eu recebi através do Espírito Santo, né? Para trabalhar, e perceber que às vezes esses dons não é só para um benefício dentro da igreja, né? Os dons também é para trabalhar dentro da igreja, mas não só dentro da igreja, em benefício da igreja, mas também para o cumprimento da missão. Porque a igreja não é para ela viver em torno dela, só nela. Ela está aqui para fazer uma missão, para atrair mais pessoas para dentro dela. E para atrair nós devemos ir, né? Ir lá na sociedade, na cidade, dentro do contexto urbano. Né? Então nós devemos lá exercer os nossos dons lá, e atrair as pessoas, trabalhar para os irmãos da igreja na questão da edificação, né? na questão do auxílio, mas também o nosso dom tem que ir na questão da proclamação, né? Para alcançar a cidade. Então existe esse grande potencial em cada igreja local dentro da cidade. Como diz eu falei no início, o Tim Keller fala assim, que dentro das cidades, por centímetro quadrado, há o maior número de imagens de Deus, que são as pessoas que estão ali para ser atraído, né? Então, dentro desse contexto, né, vai haver alguns dons ou ministérios latentes que podem surgir, né, ou estão adormecidos, mas eles podem surgir de acordo com a necessidade que a própria igreja vai descobrindo, né, conforme o andamento, conforme ela vai lá para fora, né, vai aparecer os desafios, necessidades, e muitos dons adormecidos ou latentes lá na igreja vão aparecer. Então, geralmente alguns cantam, né, alguns pregam, né, alguns, né, porque nem todos sabem cantar, nem todos sabem pregar, alguns não sabem cuidar de crianças na questão lá infantil, né, ou ser professor de escola bíblica, ser pastor, trazer a mensagem, né, mas, né, quando nós vamos trabalhar com ministérios, né, nós vamos ver vários ministérios que podem surgir, né, de nós como cristãos e profissionais em diversas áreas, né, profissionais, nós podemos dar um suporte para que surja mais e mais ministérios. Então, o texto diz, para servir aos outros, com todo dom, por consequência, todo ministério precisa ter atenção de serviço a alguém, aos outros, né? Servir aos outros conforme o dom que recebeu. Aos outros é bem amplo, né? Tantas pessoas lá fora que nós podemos servir. Servir aos outros, né?
Uma igreja que serve só os de dentro, mas também uma igreja que serve, não só serve os de dentro, mas também que serve os de fora, por meio das obras, das boas obras, de uma cidadania que vai impactar a cidade. Por que essas pessoas são assim? Por que essas pessoas trabalham? Então, na outra parte do verso, Pedro fala assim, administrando fielmente a graça de Deus. Então, quando ele fala assim, sirvam uns aos outros, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom, e ele fala assim, administrando, né? Administrando os dons, né? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, existem várias formas que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus é uma só. Mas através dos ministérios ela se manifesta de várias formas, né? Na ajuda, né? Na ajuda material, na ajuda financeira, na ajuda emocional, na ajuda profissional, né? Na ajuda apenas de amizade, né? Isso aí que um autor, acho que é Gibbs, né? Fala que é uma comunidade encarnacional, uma comunidade que encarna o próprio Cristo na sociedade para ajudar as pessoas, né? Então, dentro desse texto que eu estava lendo aqui da segunda parte, né, nós vemos algumas verdades, né? A primeira verdade é na questão de fidelidade para com Deus e a sua graça. Administrar fielmente, né? Administrar fielmente. E a segunda verdade, que a graça de Deus é tão rica e diversa que se manifesta em diversas formas, né? Em múltiplas formas, com colaborações para um mundo que precisa de salvação. Então é isso, né? Nós vimos aqui no corpo principal da lição que os agentes do ministério para a cidade somos nós, somos todos aqueles que são chamados. O propósito dos ministérios é servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir ao próximo, servir a cidade, servir a todas as necessidades. A base para nós termos ministérios para a cidade, né, é os dons espirituais. Os dons espirituais não é para acontecer fora do ministério. Os dons espirituais têm que trabalhar dentro dos ministérios. Todos recebemos pelo menos um dom. Não existe cristão sem nenhum dom, né? E esses dons nem sempre é exercido dentro das quatro paredes da igreja, tá? E nós devemos ser fiéis e administrar bem esses dons, né? Agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Nós temos que desenvolver o ministério para a cidade com integridade, né? Então, toda igreja, né, ao exercer o nosso ministério, até para que não haja aquele afastamento de começar a exercer o ministério separado da igreja, nós devemos ser uma igreja, né? Nós devemos ser uma igreja que se preocupa constantemente com a nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade. Nós devemos ser fiel a Deus no nosso ministério. Estar conectado com a igreja e ser fiéis a Deus com integridade. Quer dizer, não fazer o ministério apenas uma parte. Vamos levar o ministério, cuidar dos pobres, né? Cuidar dos doentes, cuidar das pessoas, esquecer que eles precisam também da salvação eterna, levá-los, desarraigá-los desse mundo perverso, né? Essa maneira de agir, né? E a outra maneira de agir é desenvolver o ministério na cidade com intencionalidade. Às vezes nós trabalhamos na igreja, nós exercemos algum ministério na igreja e nós deixamos o que vier, o que acontecer. Nós não vamos atrás de desenvolver, atrás dos necessitados, atrás dos problemas. Se acontecer, a gente vai agir, mas sem nenhuma intencionalidade, né? É aquele que na outra nota, até o autor da lição fala que não existe a questão de freelance. De vez em quando eu ajo, de vez em quando eu sirvo, de vez em quando eu faço. O ministério para a cidade tem que ser com intencionalidade. Procurar as pessoas que precisam de ajuda e levar a palavra de Deus. Então, a nossa vida tem que ser uma vida holística, né? Uma vida total de serviço a Deus em todos os momentos. Tá? Não é que nós vamos deixar de viver, né? Deixar de agir, mas nós devemos ter um ministério com intencionalidade, né? E para terminar aqui, né? Nós queremos que você, essa semana, né? Desenvolva um compromisso com a igreja, com a cidade, e começa a refletir sobre você mesmo, sobre a sua vida.
Você tem vivido só para você mesmo, dentro das quatro paredes? Vai na igreja para cuidar das suas necessidades apenas? Ou você tem buscado crescer na igreja para exercer os ministérios mais amplos, né? Não apenas ser cuidado, mas cuidar, ajudar as pessoas, tá bom? Nós ficamos por aqui. Na próxima semana, nós vamos tratar da espiritualidade na cidade, tá? Então, você fica com a graça de Deus, com a paz de Deus no seu coração, que essa lição possa ter ajudado você a refletir mais sobre os seus ministérios, sobre os seus dons, né? E se você ouviu a lição, você não tem ainda nenhum ministério, você está afastado, você está longe, você quer conhecer melhor a Deus, procure a igreja, né? Procure, nós estamos lá esperando você para ir lá, para tirar suas dúvidas, para ser orientado, ser ajudado também a encontrar uma nova vida com Jesus. Amém. Amém. Vou seguir.